Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Casa do Caminho. Quando eu conheci, eu me apaixonei, de lá não saí, vou sempre que posso. Mas não é só pela casa, a casa pode mudar de ambiente físico, são as pessoas que fazem a casa. E a Shirley, que está aqui com a gente hoje, ela vai falar um pouquinho sobre o que é a Casa do Caminho, qual é o trabalho que eles realizam, como é receber pessoas que vêm do interior de Minas ou de outros estados para se tratarem de uma doença distante das suas famílias aqui em Belo Horizonte e que acham na Casa do Caminho uma referência, a família que eles deixaram no interior. Não é isso, Shirley? Sim. Meu nome é Shirley, né? Eu sou presidente e fundadora da Casa do Caminho. Sou filha de um motorista e de uma dona de casa, na época chamava dona de casa, né? E sempre dentro da minha casa, sempre tinha alguém de fora, né? Primo do interior que não podia estudar, que vinha para cá, pessoa que brigou com o marido, acabou o casamento naquela época, quem acabava o casamento era um transtorno, vinha morar na minha casa, pessoas que adoeciam, então eu sempre eu fui criada num berço de solidariedade. Eu fui criada num berço assim. Isso em Belo Horizonte? Né? Aqui em Belo Horizonte. Né? Eu falo que eu fui feita em Abaeté e nasci aqui em Belo Horizonte. Então, eu fui criada nesse contexto, né, de sempre estar ajudando. Eu, muito criança, eu sempre via circulando na minha casa as pessoas, sempre via. E isso, para mim, tornou-se uma coisa comum. Eu falei, a vida é isso, porque eu via meus pais felizes, a gente era feliz, a gente era criança, todo mundo brincava, passeava com a gente e tal. Eu nem sabia que eu estava aprendendo sobre solidariedade, sobre amor, eu não sabia disso, né? Mas, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu fui levada para o internato da dona Helena Antipoff. Eu fui aluna da dona Helena Antipoff, do Daniel Antipoff, e foi, naquela época, eu era menina custosa, né? Tinha 60 meninos custosos, vai morar no internato. E no internato, eu tive a grande honra de estar com a dona Helena Antipoff, de ser uma das primeiras pessoas, né? Aí nós estamos conhecendo a história dela, apesar da braveza, né, alemã. Ela foi uma pessoa muito rigorosa, mas muito preocupada com a educação, com a educação principalmente, né? Assim, com a etiqueta, como diz ela, com ajudar as pessoas. E lá tinha gente pobre como eu, como tinha a Cidinha Pacheco, filha do Rondon Pacheco. Uhum. E aí eu vi que dava para conviver assim, né? Pobre, como meio mais pobre, com família que tinha nome, família que não tinha nome. Eu fui aprendendo isso sem exatamente perceber o que eu estava aprendendo. Fui estudando e vendo, percebendo exatamente assim, né? Trabalhei muito cedo, como as pessoas, como tinha diferença, né? Tinha gente, eu trabalhava em loja, eu, por exemplo, comi uma refeição ao dia, né? Que era meu almoço. E tinha gente que podia ir na Galeria Ouvidor, comer pastel, que era o meu chefe, que era chique na época. Tal. Eu fui vendo aquilo ali, que existia algo errado, tinha um trem desigual, né? Agora eu sei que é desigualdade, eu não sabia o que era isso. E à medida que eu fui estudando, tal, eu me formei em pedagogia. Eu era telefonista do Bradesco, trabalhei 10 anos e saí do Bradesco como orientadora pedagógica. Na época eu trabalhei 10 anos no banco, trabalhei 5 em Minas Gerais e 5 em Goiânia. Exatamente na situação. Eu visitava as agências de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, que estava começando, para ver, para indicar funcionários para serem capacitados, para ser caixa, entrar em chefia e tal. Aí eu vi o outro lado do ser humano e falei, puxa, a pessoa tem 8 anos que trabalha, assim como escriturário, tem família e tal. Eu percebi o lado humano da pessoa, porque eu já tinha aprendido isso na minha casa. Aí eu falei, bom, e fui entendendo isso. Aí eu falei, gente, eu vou entender isso a nível técnico, eu vou fazer serviço social. E aí comecei a estudar o Brasil, comecei a estudar o mundo, a desigualdade e tal, isso. Aí eu falei, bom, então aqui é a teoria daquilo que eu já vivo, né? Então, foi assim. E logo comecei a trabalhar com jovens, com dependente químico, trabalhei em outra casa também, com portadores de câncer. E o que mais me mobiliza nessa minha vida é exatamente dar conta de ver
no olhar do outro que ele é. Eu tiro o corpo, eu sempre falo isso, e olho dentro dos olhos. Uhum. Né? E assim, quando eu conheci o câncer e eu conheci a solidão da pessoa que tem câncer, principalmente vinda do interior, eu pensei, falei, gente, eu vou abrir uma casa na área hospitalar. Mas você chegou a ter câncer? Não Você cheguei teve a ter... alguém da família? Não. Então, Não. foi esse olhar, Foi esse olhar da lembrança da infância, de acolhimento. de acolhimento. Aí eu trabalhei Mas como assim? Eu vou abrir uma casa, porque Pois não é simples, Sim, né? não, Você tem todo um processo, você tem eu falo que não pode ser muito cedo da cabeça, não, sabe? Porque você tem um monte de órgãos em cima de você, né? Sim. Mas foi o seguinte, eu fui assistente social de uma casa de portadores de câncer. Eu comecei como voluntária e saí como vice-presidente dessa casa. Uhum. E como eu comecei como voluntária, eu já comecei com tudo, né? Como diz outro, escutando, ouvindo, acolhendo, abraçando, ajudando. E aí, no instantinho, eu fui convidada a ser funcionária dessa casa. Bom, nesse momento eu vi o que é exatamente uma pessoa do interior, um trabalhador rural negro, sem dentes, né, analfabeto, com filhos normalmente alcoolistas, com 1000 problemas, que vem do interior, que não conhece um vaso sanitário, né, que não sabe andar por aqui. Ele não conhece um vaso sanitário. Eu tive vários alcoolistas que falaram, não vou fazer minhas necessidades aqui não, dona Shirley, porque é muito limpo. Vou fazer no chão. E isso me mobilizou profundamente. E eu vi a solidão daquelas pessoas com câncer. Comecei a visitar os hospitais e vi várias pessoas, por exemplo, deitadas debaixo de árvore, com fome, com câncer de língua, 2 dias sem comida. Eu comecei a fazer esse trabalho por minha conta, de visitar hospitais mesmo. Fui à praça várias vezes, analisei a praça ali da Santa Casa e falei, gente, eu preciso fazer pelo menos um pouquinho disso aqui. Eu preciso fazer isso. E aí, como eu tinha experiência, eu tenho muita gratidão pela casa anterior que eu trabalhei, na instituição anterior, e eu pensei o seguinte, eu vou fazer um projeto, eu vou escrever um projeto em que eu tenha uma instituição fora do caritativo. Não é isso. Uhum. Não é isso. Eu quero sair dessa história do caritativo, assim. Eu tenho muito medo da palavra caridade, sabe? Uhum. Muito medo do uso dessa palavra, né? Essa história de que eu sou bom demais e você está precisando de mais, eu tenho muito medo disso. Então eu estudei muito, fiz terapia há muitos anos, fiz análise, eu falei, eu quero um sujeito tanto quanto eu que está com câncer. É simples assim. Né? Então, eu convidei uma equipe na época, eu não tinha exatamente nenhum real. Convidei a equipe e falei, olha, eu quero montar uma casa, abrir uma instituição para acolhimento a pessoas com câncer e doenças de alta complexidade, porque é coisa que ninguém quer, por exemplo, Uhum. né? Porque é difícil cuidar mesmo, é muito difícil cuidar mesmo. E ainda tem, além de ser difícil de cuidar, ainda tem essa questão do afastamento mesmo da família, né? Porque o deslocamento da família para cá é muito financeiramente inviável, né? Não, é inviável. Então... Pois é, exatamente por isso que eu quis profissionais. Então eu chamei uma psicóloga, falei com ela, você topa fazer uma especialização em psicologia da saúde hospitalar? Ela falou, topo. Chamei o assistente social, você topa fazer uma especialização na área de câncer, topo, tal. E juntei um grupo de pessoas, né, é a minha família, né? São 10 fundadores, 6 são da minha família. E começamos a casa sem dinheiro nenhum, absolutamente nenhum. Nós começamos com 10 mil reais que eu peguei emprestado, fizemos bazar, começamos a vender. E outra coisa, eu tinha uma proposta seguinte, não queremos nada de politicagem no meio disso. Então, o nosso estatuto é muito claro, a gente não queria nada de politicagem, exatamente em defesa da transparência e também da autonomia para a gente trabalhar tecnicamente falando, né? Como técnicos mesmo. E nem a questão religiosa, né? Então, a casa é ecumênica e não temos vínculo nenhum político. Bom, quem são essas pessoas que eu conheci de perto?
né? Normalmente, trabalhadores rurais, analfabetos, negros. Eu falo sem dente porque o sem dente ele despersonaliza a pessoa. Eu estudei muito sobre isso, é uma coisa muito grave, né? Que a gente acha que é bobagem, mas não é bobagem de jeito nenhum, né? Então, essas pessoas vêm do interior, larga tudo, normalmente descobre o câncer já muito avançado, porque trabalha com muita inseticida, né? Agrotóxico e tal. Então, vem com câncer de língua, de faringe, de laringe, de estômago, e aí vai, né? Chega em Belo Horizonte, olha a cidade, vem do interior, né? Nunca saiu, a maioria, nunca saiu do interior. Chega em Belo Horizonte, assim, enlouquece com esse barulho, é carro, é muita gente, é isso e aquilo, né? E eles literalmente são deixados nas áreas hospitalares e eles se... E aí eu falei, não, os acolhidos da nossa casa vão ser diferentes. Essa é a minha proposta de vida. E assim a gente fez um projeto de um acolhimento humanizado, né? O que é isso? A gente, desde lá, da Secretaria de Saúde, lá do município, ou do CRAS, do município. E manda eles, geralmente, encaminha, né? Lá eles já fazem uma pré-triagem. O que é isso? Né? Vulnerabilidade é a primeira coisa. Nós atendemos pacientes vulneráveis, de altíssima vulnerabilidade. Né? Então, esse acolhido vem, e a gente nem chama de paciente, a gente chama de acolhido, porque é acolhido mesmo. Então, esse acolhido vem para a nossa casa, nós temos todos, só o que não quiser, passa pela psicologia, para um atendimento psicológico. Todos passam pela assistente social, para quê? Exatamente para acessar direitos. Né? Porque eles não têm nem noção de direitos que ele tem. Nós temos paciente, por exemplo, que nós já pegamos sem as mamas, com esvaziamento axilar, faxineira que não tinha benefício, porque foi negado. E aí a gente vai para o Ministério Público, Defensoria Pública, e faz um barulhão até conseguir a questão dos direitos deles. Então, isso é primordial na Casa do Caminho. Todos, sem exceção, têm esse acolhimento da psicologia, né? E até para aceitar, porque tem muitos que não aceitam o acolhimento, existe um discurso religioso assim, não, foi Deus que quis assim e tal, eu vou ficar desse jeito. Eu tenho que passar por todo esse processo, tenho que sofrer todas essas dores, exatamente, porque isso é meu karma. Isso, exato, eu tenho que passar por isso, eu vou passar, Deus vai me curar, tal. Então a gente tem que fazer uma mudança mesmo, né, de perspectiva e tal. Nós temos muito sucesso nessa mudança, muito, porque a gente tem argumento muito, muito forte, né, para eles entenderem isso. Aí a gente fala, a senhora já paga isso com a luz que a senhora paga, a senhora já paga isso com remédio, a senhora já paga isso, né? Aí ensina, enfim, faz eu falo que é um curso de economia para eles, né? Para eles entenderem. E aí vão para os direitos, né? É muito lindo quando você vê um acolhido receber, por exemplo, 3 meses de salário mínimo e fala, dona Chiro, eu não sei nem como é que eu vou fazer com esse dinheiro. Ele chora quando ele vê o dinheiro, ele não sabe o que é isso, né? Porque a exploração normalmente é muito grande na área rural, né? Principalmente. Então a gente trabalha nisso. Nós temos terapias alternativas, né? Que nós temos reiki, acupuntura, oficinas artesanais e outras também. A sua turma que vai lá cantar, dançar, a gente faz quadrilha, festa junina. A casa é uma casa alegre. É uma casa alegre. Porque eu sempre falo com eles, gente, vamos fazer as pazes com o câncer. A primeira coisa é isso, vamos fazer as pazes com o câncer. Inimigo você traz para perto. E eles já fazem essa leitura disso. Falei, vamos falar a palavra, vamos enfrentar isso juntos, né? E a gente faz passeios com eles na cidade, vamos aos teatros. Eles amam, né? Já levou muitas peças do Minas Tênis, do Palácio das Artes. Quer dizer, isso para eles é uma coisa, como dizer, é de Deus mesmo, né? É de dar dignidade mesmo, né? Exatamente. Porque quando a gente fala dessa questão toda desse processo de dores, né? Sim. A pessoa já vai passar pelas dores que são comuns, né, a um tratamento. Sim. Mas isso pode ser amenizado de alguma forma, né? Não, e essa forma, né? Eu acho que essa forma o câncer já existe, final, né? Já tá aí. Agora, um câncer com abandono, ele é outra coisa. Um câncer com acolhimento, ele é outra coisa.
Né? Ele é outra coisa, é o que eu falo. Um dia de cada vez, vamos viver hoje bem. Hoje é dia de aniversário, vamos cantar. Então, essa humanização, né? Essa humanização, esse afago verdadeiro, tratá-lo como cidadão, eu acho que isso é fundamental. Meu irmão verdadeiro, porque o meu pensamento é esse, eu sou uma pessoa assim. Uhum. Eu acho que todos nós viemos da mesma origem. Uhum. Isso é bobagem, isso aqui nós não somos assim, nós estamos assim, né? Então, título, isso é muita bobagem, a gente mostra muito isso para eles, né? A gente orienta os funcionários muito a isso. Os funcionários também, que trabalham na Casa do Caminho, têm essa mentalidade total desse acolhimento. E eu falo, gente, não é dó não, tá? Não é dó. Uhum. Porque imagina você de câncer. É o certo a ser feito, né? Sim, é simples assim, não tem muita complicação disso, né? Você recebe muitos idosos, né? Sim. O idoso, por exemplo, nós temos, pela lei, né, tem a obrigatoriedade de acompanhante para criança e para idoso. E temos aí essa turma do meio aí que nós não temos acompanhante. O que a gente faz? O idoso, ele vem com acompanhante e normalmente eu sou meio exigente com o acompanhante, sabe? Esse acompanhante que maltrata, não dá. Uhum. Eu falo com a família, ligo, falo, olha, não dá. Porque o idoso viveu uma vida inteira, agora está com câncer, e vem um filho, ou a nora, ou não sei quem, que não é isso. Não é. Então, a gente tem muito esse cuidado em escolher o idoso. E é muito duro olhar para o acompanhante do idoso. O acompanhante. É muito duro você olhar para um idoso de 80 anos, que fez tudo o que ele fez e agora está com câncer. Ponto. Mas eu não posso resolver esse problema. Isso aí já não é da minha alçada. Eu tenho que dar o melhor possível para ele. E isso é uma exigência, vamos dizer assim, dos acompanhantes. A gente fica muito de olho nos acompanhantes. Agora, como é que chega até vocês? Porque, assim, quando eu conheço o trabalho de perto, eu sei que é um trabalho que é humanizado realmente. Sim. Ali as pessoas se sentem família, uma cuida da outra, sim, inclusive. Sim. Mas é um espaço limitado. Tem uma demanda muito grande de pessoas que vêm do interior. Como chegar à Casa do Caminho? Pois é. Bom, deixa eu só falar a criança. A criança vem com acompanhante também. Eu queria falar uma coisa muitíssimo séria. Nós temos, por exemplo, homem e mulher com câncer. Eu já fiz um estudo uma vez para a Defensoria Pública. De 7.000 pessoas que nós atendemos na instituição anterior, 5.200 eram mulheres. 2 tinham marido acompanhando. Assim, é quase zero o acompanhamento do marido com a mulher com uma doença. E o contrário é inversamente proporcional. Todos os maridos basicamente têm acompanhante. Eu acho isso é um estudo que eu quero fazer ainda na minha vida. Nós fizemos uma entrevista com uma convidada chamada Sônia Lazzarini, que está no Multiprosa já. Ela teve câncer de mama e ela constatou isso, né? O marido ia com ela, mas a maior parte das mulheres que estavam ali estavam com mulheres acompanhando. Exatamente. Não vão. Eu ainda vou trazer esse estudo um dia na nossa vida aí, porque eu acho isso muito sério mesmo. Bom, aí você me fez a pergunta de como chega até vocês, né? Já que é um espaço que todo mundo quer, mas que sim, você gostaria de colocar todo mundo. Muito. Né? Aliás, eu falo o seguinte, eu ainda quero... O meu sonho, antes de partir dessa para melhor, é fazer um prédio, que é o meu sonho, um andar para mulher, um andar para homem, um andar para criança, entendeu? Eu tenho esse sonho de ampliar, muito de ampliar a Casa do Caminho. Então, ele chega através das secretarias de saúde, né, dos municípios, dos CRAS e dos hospitais de Belo Horizonte. E fazem contato direto com vocês? Fazem contato direto com a gente. Aí, Shirley, aqui, ó, tô com esse caso aqui, uma criança com câncer de olho, com probabilidade de amputação, Santa Casa, precisa da mãe junto. Qual a condição da mãe? Péssima. A mãe tá né, com tratamento psiquiátrico, então traz a mãe e o pai. Então, você já pega logo a família pra gente já fazer o teste. Então, eles chegam através de instituições. Nós não conseguimos atender de jeito nenhum demanda espontânea. Não conseguimos, não tem como. Bater na porta falando assim, ó, cheguei do interior, não tem onde ficar, não tem essa possibilidade mesmo. Porque nós temos lista de espera. Né? Nós temos lista de espera. Então, aí eu falo, vai lá na sua cidade, conversa, vai. É duro falar não. Uma das coisas mais duras que tem é a casa tá cheia. E aí você tá com uma coisa muito grave no hospital e a gente tá na área hospitalar, né? E a gente tem que falar não.
né? Mas, infelizmente, né, convido aí quem quiser abrir uma extensão da Casa do Caminho, aceito com boa vontade, porque, infelizmente, o câncer, ele está hoje, assim, existe uma previsão muito ruim, né? Pela nossa alimentação, o estresse e tudo mais, né? Estudo mundial muito ruim que, assim, de 10 pessoas, 9 terão câncer. Eu acredito plenamente nisso. Tem 22 anos que eu trabalho com câncer e hoje eu vejo câncer em todos os lugares, o olho reto, coisa que a gente não via antigamente, né? Uhum. Então a gente precisa cuidar um dos outros, essa é a realidade. Nós precisamos, porque a gente não sabe amanhã, Uhum. né? Quem é? Eu posso ter câncer daí, né? Então eu acho que a gente precisa disso, precisa de ter essa visão, sabe, tio Flávio? Eu falo uma coisa, nós estamos entre a Contorno e a Brasil, a Casa do Caminho. Contorno é Brasil. Eu moro também nessa região. Da Brasil para baixo, até na Via Expressa, é outro mundo. É exatamente outro mundo, em que os cidadãos daqui não conhecem os cidadãos de cá. E aí nós temos gente ali, na praça, literalmente desnutrido, com fome, na droga, fazendo sexo explicitamente, 1, 2, 3 juntos. Eu sei porque eu moro, eu tenho propriedade. Eu ando sempre a pé, inclusive, para conhecer a comunidade. Então a gente precisa perceber isso. Não é o mundo só. Só que eu falo o seguinte, do seu lado tem isso. Uhum. Ao seu lado tem essa história. Muda só um quarteirão para você ver. E é tão fácil ajudar. É muito fácil ajudar. Muito. E muito acessível, né? Muito Porque você não fácil. precisa estar só com o dinheiro. Não, claro que não. Eu falo, desde boas vibrações, para quem acredita nisso, que eu acredito. A bom ouvido. Bom ouvido, um abraço bacana. Um abraço. Não precisa te falar nada. Uhum. Uma doação, né? Seja lá o que for, se eu quero doar um casaco, eu não uso uma blusa, o que for, né? Isso é bom falar porque a Casa do Caminho ela sobrevive Sim. de uma renda que é o bazar, Sim. né? E o bazar, muitas vezes a pessoa tem alguma coisa em casa e fala assim, eu quero doar, mas eu quero doar para alguma instituição que use Sim. aquilo ali nos seus assistidos, nos Sim. seus acolhidos. E, na verdade, o casaco que chega e às vezes não cabe em ninguém que está ali na Casa Sim. do Caminho, vai para um bazar. Sim. Mas esse bazar é essencial para que a casa fique dando a comida, a assistência e todo o profissionalismo para quem está ali, né? Sim. Na realidade, a casa ela é mantida 95% com 95% renda de bazar. Nós temos 3 bazares, é inacreditável, né? Mas nós temos 3 bazares, todos profissionais, todos são capacitados para isso e tal. E a casa é mantida por esses 3 bazares. Então é isso que você está falando. Se a gente, tem um copo, tem uma xícara, tem esse, tem isso, não se preocupe. Leve a Casa do Caminho, lá nós temos setor de triagem e onde a gente faz o descarte, a gente doa para doação, para instituições. Por exemplo, você recebe 100 pares de meia. Eu vou tirar para os acolhidos, mas eu vou ajudar, vou mandar 50 para o asilo de fulano de tal, porque eu conheço o asilo, quer dizer, a gente tem uma rede que a gente ajuda também, né? Então, é muito importante, inclusive móveis, né? A gente pega, inclusive, na casa da pessoa, os móveis, busca na casa da pessoa. Então, nós temos a nossa despesa hoje paga pelos bazares, né? Não temos ajuda governamental. É alguma coisa ali, 30 mil que são em emenda, que a emenda é direcionada a comprar uma geladeira, isso e aquilo. Não temos ajuda governamental. Mas temos a nossa autonomia, né? Então, eu acho muito importante. E acho muito importante também, gente, que as pessoas conheçam a Casa do Caminho. Porque falar da Casa do Caminho é uma coisa. Você conhece, você sabe disso. Ir à Casa do Caminho é outra. E como a gente tem que encerrar, porque a nossa conversa voa, Sim, né? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das pessoas que saem das suas cidades, porque, né, todos eles vêm de fora, trazendo família. Eu já fui lá em época de Natal, em que estava a família inteira. Você fez questão de deixar o pai, já tinha a companhia da mãe, você trouxe o pai, porque era um momento de Natal, de Ano Novo. Isso tudo tem custo, né? Sim. Mas como que essas pessoas, muitas vezes afastadas das suas cidades, da sua rotina, sair de casa para uma pessoa, né? A pessoa viveu a vida inteira naquela casa. Ela tem que abandonar a casa dela para poder fazer um tratamento numa instituição que é toda arrumadinha, toda cuidada, mas não é a casa dela, né? Sim. Como que essas pessoas lidam com a dor? Olha,
Eu vou te falar da Casa do Caminho, tá? Uhum. Eu já trabalhei em outros lugares também. Ela vive... O leito é dela. Ela compra um ursinho, ela monta uma casa ali para ela. É muito lindo isso. Ela vai lá no bazar, compra um ursinho por R$1,50, né? Inclusive dá dignidade para ela. Uhum. Se for R$10, compra por 50 centavos. Só vai pagar 50 centavos. Aí ela põe o ursinho, tem gente que compra com a boneca. Aí eu falo com as assistentes sociais, olha ela lá montando a casinha dela. Uhum. Né? Aí ela fala, tem jeito de ser um travesseiro assim, dessa cor, a fronha e tal? O que eu vejo? Eles montam ali no leito deles a sua casa. Uhum. Eu tenho uma problema, eu não gosto que muda paciente de leito. Eu falo, gente, ele já construiu a sua casa. Né? E aquela identidade de proteção mesmo, exatamente, né? Isso. Então ele tem aquele programa que só ele gosta de escutar, né? O programa religioso, sei lá o que é, cada um gosta de escutar o seu. Mas ele tem aquele programa, a gente dá o foninho para ele ouvir, para não ocupar. Então eu vejo que eles constroem, é muito bonitinho isso, eles constroem esse leito. Mas o mais lindo de tudo é que eles constroem uma família dentro da Casa do Caminho. Uhum. As crianças, então, com os idosos, é uma coisa, assim, é maravilhoso. Eu tenho criança que sai com a coisinha, olhando, tirando a pressão dos idosos. Você está com pressão alta, tem que ir para o hospital, porque a criança tem uma linguagem totalmente hospitalar. Principalmente quando ela ficou muito tempo, né? Você está com uma pressão alta, tem que falar com o médico, tem que ir para o soro. Então, essa coisa constrói-se uma família. Eu não sei nem, eu não tenho palavras para falar o que é isso. Eu chamo isso de família, por isso que nós temos um grupo Casa do Caminho, Família Casa do Caminho. Então, eles ficam amigos do vizinho ali de quarto, fica amigo. Eu posso ir no hospital com ele vai fazer quimioterapia, eu posso ir e tal. Então, na realidade, eles dão conta de fazer essa familiaridade. Briga, fica de mal. Sabe que vem de irmão, fica de mal, quero mudar de quarto, fulano de tal, é isso. Eu acho isso lindo, porque eu acho, assim, é o jeito que eles têm de lidar com essa dor. E de mostrar que a vida está continuando, né? Exatamente isso. E de mostrar que ele é útil. Por exemplo, eu tenho acolhida lá, que tem 3 anos que ela mora conosco, esperando transplante. Ela, sim, ela manda na casa, vamos dizer assim, eu deixo, né? Fulano de tal, isso do Chile, fulano de tal, funcionário tal. Eu acho tão lindo esse corpo. Claro que existe limite e tudo mais, lógico, né? Mas eu falo, gente, ela se sente a dona da casa. Ela cuida das plantas da casa e tal. Na realidade, lá, eles dão conta de fazer essa abertura para construir uma outra família. Eu vejo isso muito claramente. Tenho acolhidos vários que recebem alta e falam assim, posso ficar pelo menos mais um dia para eu dar conta de ir embora? Gente, isso é lindo, né? Isso é lindo. Lindo, né? Teve um rompimento lá do lar de onde veio, agora é o rompimento desse lar que acolheu, né? Que é o segundo lar. Isso. Muito lindo isso. Shirley, para a gente poder encerrar, você tem um livro que você possa indicar, que seja assim, da sua... Frase, eu quero falar isso aqui, eu anotei, porque olha só, gente, o sofrimento humano só é intolerável. Só é intolerável. Vamos chegar perto aqui, ó. Fala de novo. O sofrimento humano... Guarda essa frase, olha que coisa linda. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Porque o cuidar, ele cura. Eu não estou falando de cura física. Eu estou falando de cura da alma. É muito mais profundo, né? Eu tenho um livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Da doutora Ana Cláudia. Sim, a Ana Cláudia. A morte é um dia que vale a pena viver. Né? Como a gente olha muito paliativos, né? E o filme Patty Adams, né, gente? O amor é contagiante. Patty Adams, que é lindo. Aliás, eu acho que todo filme que se refere ao câncer, eu conheço muitos. Ele é muito lindo. Então, eu deixo essas indicações aqui. Especialmente essa frase, né? Se o sofrimento humano somente é intolerável quando ninguém cuida. Você sabe quem falou? Sei. É a Cicely Saunders. Ela é uma médica de cuidados paliativos. Legal. Sensacional. Tá? Olha, vou te agradecer, não só pela entrevista, mas pelo trabalho que você faz, pela dedicação que a sua equipe tem, e por acolher, abraçar a dor de tanta gente, né? Sim. Fazendo com que ela seja mais possível de ser carregada. Com toda certeza. Você quer agradecer alguém para a gente poder encerrar? Eu quero agradecer primeiramente aos nossos acolhidos.
porque são grandes lições de vidas que os livros não possuem, que a literatura não possui. E eu quero agradecer imensamente a cada um. Tá? Primeiro aos nossos acolhidos. E a rede toda que ajuda a Casa do Caminho, porque eu seria injusta com qualquer pessoa se eu não agradecesse. Então, aos moradores que trabalham, lavam os nossos carros, olham as doações, os empresários, você, todas as pessoas, todas, e até aqueles que não nos veem com bons olhos, que também nos ensinam a melhorar. Nos ajudam, né? Exatamente, nos dão caminhos. E essa é a gratidão que eu tenho a todos. Tá? Bom, fica o convite para conhecer a Casa do Caminho, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, para conhecer outras realidades e saber entender. A gente não vai lá para ajudar, a gente vai lá para trocar. Né? Nós saímos mais ricos, quem fica mais rico, quem sai mais rico. Né? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.